Olá, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Bertolini. Eu vou trazer para vocês aqui uma aplicação prática na carreira de perito criminal de uma reação de simples troca, também chamada de deslocamento. Aí, você que estuda no ensino médio, você que presta vestibular, você que vai prestar um cargo para perito ou algum cargo que tenha química, você pode se perguntar às vezes quando está estudando tal assunto, para que serve, né, esse aprendizado? Para que serve eu ter que estudar isso aqui? Para que isso aqui se presta? Então vejam, vamos pegar aqui um exemplo bem prático. Eu trabalho como perito. E esse exemplo ele pode ser empregado em qualquer outra área, inclusive comercial, industrial, na sua casa, como por exemplo aqueles limpa-pedra. Eles têm basicamente a mesma ação, só que lá é na pedra e aqui é na superfície metálica que eu vou mostrar para vocês. Então vamos começar no meu exemplo. Quando um veículo, seja carro ou seja moto, mas eu vou pegar moto porque é o mais comum disso aparecer, quando o veículo é furtado ou roubado, o autor do delito, ele tenta, por exemplo, vender esse veículo, certo? Ou ele tenta usar o veículo. E o que acontece? Ele não quer andar com a numeração do chassi e motor aparente. Ou seja, a numeração do chassi e do motor, se uma polícia parar numa blitz, ou porque a placa consta como produto de furto ou roubo, ou a placa tem algum indício de que ela não pertence àquele veículo, ou que ela foi roubada, né? Enfim, por diversos motivos, ou mesmo por desconfiança do policial, se ele fizer a abordagem e a numeração do chassi, né, e normalmente é o chassi que se procura primeiro, se ele estiver adulterado ou com indícios, vestígios de adulteração, o policial ele pode apreender esse cara e ele vai ser processado, por exemplo, por receptação ou até mesmo pelo próprio furto. Ele vai ter que se explicar com a justiça. Então o que ele costuma fazer? Ele costuma pinar, é o termo que a gente fala, pinar, suprimir, né, adulterar a numeração do chassi. E aí, meus caros, normalmente ele pega uma marreta e um instrumento contundente, uma taiadeira, alguma coisa assim, e ele faz ali, aplica diversos golpes justamente em cima do número que está marcado no quadro da moto, que está marcado no motor da moto. E isso vai, de uma maneira geral, destruir aquela numeração. E aí ele vai usar, como ele já conhece da lei, argumentos para provar que aquela moto era produto de leilão, ou que ele comprou de um cara, e ele não sabe quem que era. Enfim, ele vai tentar uma fuga, né, perante os atos criminais que ele praticou, para tentar se escapar dessa, né, tentar se desenrolar disso, diminuir a sua pena. Ele vai alegar um monte de coisa. E aí o que acontece? Quando esse veículo é apreendido e é enviado para a perícia, para fazer o exame metalográfico, eu vou fazer o exame, eu tento conseguir recuperar a numeração original. Como que isso é feito? Você tem que entender que a numeração ela é feita diretamente numa placa metálica e ela tem uma certa profundidade quando esse número é gravado. Então esse número, por exemplo, quando lá na montadora ele bate um número ali, ele registra o número, é por choque, por ação mecânica, por exemplo, por gravação, por impacto. Existem diversas maneiras, mas ele vai criar sulcos. O número vai ficar sulcado e tem uma certa profundidade isso. Quando o cara bate com a taiadeira, às vezes ele consegue estragar um pedaço do número, ou o número todo, ou às vezes ele bate no lugar errado e nem prejudica a identificação do número. Para fazer isso, a gente usa, por exemplo, inicialmente a gente analisa a numeração como está. Se ela realmente está pinada ou tem vestígios, a gente lixa para dar uma aplanada, né, uma estabilizada, tirar aquelas rebarbas. E depois a gente vai usar um ácido. No caso do motor, a gente usa ácido sulfúrico, ácido clorídrico. O ácido clorídrico, HCl, ele vai encontrar um metal que está na estrutura do motor. E esse metal, por exemplo, contém ferro.
O ferro é uma substância simples, representado pelo símbolo Fe. E o que acontece? Quando nós temos Fe em contato com HCl, pelas propriedades, né, de ser um ácido muito agressivo, muito forte, o HCl ele vai reagir com o ferro. E o ferro acaba por deslocar o H do HCl, formando um sal chamado cloreto férrico, FeCl3, pode até ser o cloreto ferroso, FeCl2, e o hidrogênio que foi deslocado sai na forma de gás hidrogênio. Olha, esse sal que eu disse para você, ou esses sais, eles são solúveis, então eles são removidos. A gente remove, porque se ele é solúvel com água, porque o ácido é dissolvido também, diluído, ele é removido. E aí, pessoal, o que acontece nesse ataque ácido? A superfície do metal, externamente, ela vai sendo gasta. Então, aquela superfície que foi danificada pelos impactos, ela vai se desgastar. E a gente vai, essa é a ideia, a gente vai raspando quimicamente a estrutura metálica, nós vamos desgastando essa estrutura metálica. E aí a gente consegue chegar a um certo desgaste, porque não pode ser desgastar completamente, a gente vai dosando isso, né? A gente consegue recuperar a numeração do motor ou do chassi. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, não foi um caso que deu para recuperar completamente a numeração do motor, existem outros casos, depois eu posso fazer um outro vídeo, mas que já dá para perceber o uso. Fiz uma gravaçãozinha ali no local, em que vocês vão ver a reação em si e o número que eu consigo recuperar, depois eu consigo identificar o número do motor, o número do chassi. Para que eu faço isso? Para saber quem era o proprietário daquela moto e esse proprietário receber o veículo de volta. Pode ser um carro, pode ser uma moto, tá certo? Então o nosso trabalho é tentar identificar qual é a numeração do chassi e do motor, porque aí a gente consegue restituir à vítima o seu bem móvel, tá certo? Então, tentem ouvir com foninho de ouvido de preferência, que dá até para ouvir o barulho, né, do ácido corroendo o metal. Ele forma um chiadinho. Então é isso que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos, né? Porque eu fiz acho que 3 vídeos em momentos diferentes. Então é isso. Se você gostar, curta, compartilhe e esparrame as minhas mídias sociais e o meu canal do YouTube. Até mais. Pessoal, aqui é o professor Wagner mostrando para vocês um ácido clorídrico agindo sobre o metal. A gente tem aqui a corrosão, ó, do metal. Se tiver aqui muito silêncio, mas tem até um cachorro aqui do lado, dá para ouvir até o barulhinho dele corroendo o metal. Formação de bolhas, até para ver, ó, as bolhas, a fumacinha. Isso aqui é o gás hidrogênio que está sendo produzido, né? É uma reação de simples troca. E aí você pergunta assim, professor, mas por que eu tenho que saber química? Aí, você vai um dia virar perito, por exemplo. Um dia você vai virar perito, você vai ter que usar o ácido clorídrico para tentar revelar aqui a numeração do motor de uma moto. Tá vendo? Aí os números são sulcados, né? E o cara faz aqui uns golpes aqui com a marreta, usando alguma coisa contundente para tentar esconder a numeração do motor. Do chassi também. Então dê uma olhadinha aqui, ó. Ó. A corrosão. Então a gente usa essa corrosão para tentar ver os números que estão aqui no fundo da peça. Ó. Vamos ver se dá um zoom aqui, dá para ver até, parece que fervendo, uma aguinha fervendo lá dentro. Nada mais é do que a corrosão do metal pelo ácido clorídrico.
Vamos usar o ácido para corroer o metal. Observe novamente. E alguns números a gente já consegue observar ali, ó. Estão vendo aí? Deixa aí um pouquinho, ó. A corrosão acontecendo, uma reação de simples troca ou deslocamento. Isso aí é o gás hidrogênio que está sendo produzido nessa reação. Então a gente já vai observando, ó, que a numeração já vai começando a aparecer alguma coisinha, ó. Deixa eu dar aqui um zoom para vocês observarem os números, né? Já dá para ver um 7, já dá para ver um 0 e assim por diante. Letra E. A letra E. Beleza? Então, dá-lhe ácido.